O que dizer para um ateu que diz que se Deus existisse e se ele de fato fosse tão bom e todo poderoso, por que existe fome? Por que crianças estão sofrendo? Por que pessoas inocentes estão morrendo? Por que nascem enfermos? Que Deus todo poderoso é esse? Primeira coisa a se dizer é que isso não é um problema de existência de Deus. Isso é um problema de teologia, de entender quem Deus é. Porque só se preocupa com o que Deus está fazendo quem entende que Deus existe. Porque se Deus não existe, você não tem que entender quem Deus é. Ou se você quer entender quem Deus é, você está pressupondo que Deus existe. Costumamos dizer que Deus está no controle de tudo, mas não é bem assim. Quando dizemos isso, damos aos ateus um dos seus maiores argumentos, que nem sempre nós cristãos sabemos responder. É completamente sem nexo dizermos que existe alguém ou algo que é bom e justo, que criou todas as coisas, que interfere diretamente em todas as coisas e ainda assim permite a criação sofrer. Isso é racionalmente impossível. Só existe o progresso e o sofrimento porque Deus não interfere diretamente nas questões da Terra. Se interferisse, não faria sentido algum chegarmos ao ápice da evolução espiritual por meio das encarnações, se Deus já faria tudo. Qual seria o motivo de existirmos após nos tornarmos divinos? Cristos. Se ele interferisse diretamente em suas criações, não haveria sentido haver o progresso. Todos nós agiríamos como robôs, perfeitos. É por isso que não faz sentido darmos graças a Deus quando algo de pior não acontece às pessoas vítimas de um acidente de carro, por exemplo. O acidente ocorreu, mas ninguém se machucou. Então, graças a Deus por ninguém ter se machucado, mas não graças a Deus pelo acidente ter ocorrido? Em tese, ele não estaria no controle de tudo, incluindo o acidente? Entende como não faz sentido? Deus só está para impedir que o pior não aconteça e quando acontece ele deixa de estar no controle? Damos graças a Deus quando o nosso time de futebol vence, mas não damos quando vemos pessoas na miséria. Ou seja, ele se ocupa em ajudar a vitória de um time de futebol, mas não se ocupa em ajudar pessoas que estão em sofrimento? Não faz sentido. E mesmo assim replicamos. Damos motivo para que as pessoas não acreditem em Deus de forma racional. Não faz o menor sentido a ideia de que Deus está no controle de tudo. É uma falácia. Se existe um Deus bom e justo que tem controle absoluto sobre a criação necessariamente não deveria passar por nenhum sofrimento sequer. Mas como ele não tem controle absoluto sobre a criação, faz sentido a criação passar por sofrimentos. Porque partindo da premissa de que Deus existe, já que o nada não é capaz de criar alguma coisa, se ele existe e é bom, justo e onipotente, o fato dele não ter controle absoluto e direto sobre a criação não é uma questão de poder, mas de decisão. É assim que conciliamos sua existência com sua interferência. Ele voluntariamente opta por se afastar do uso desse atributo para dar direito às suas criações de andarem com as próprias pernas. E isso é o que até certo ponto cremos na doutrina do deísmo, que Deus criou e depois passou a não interferir diretamente em suas criações. Algo que também expressa sua grandeza, porque se ele interferisse diretamente em suas criações, não haveria sentido haver o progresso. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Os Messias, seres superiores que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de haverem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, eles recebem diretamente a sua palavra. Quando se fala em palavra de Deus na Bíblia, se fala do próprio Jesus. Lembram-se de quando João Evangelista disse, e o Logos se fez carne e habitou entre nós? Logos é o grego da palavra hebraica dabar, que significa palavra, é a ordem de Deus, o seu falar. Então, quando se fala o Logos, a palavra se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, quer dizer que Jesus é a palavra de Deus, é a ordem de Deus. Ele é a palavra viva do próprio Deus. Por isso que em Gênesis não era exatamente Deus quem fazia. Tudo acontecia conforme a sua palavra, o seu falar. Amar Elohim, em hebraico, disse Deus. E disse Deus, faça-se isso, faça-se aquilo, e tudo se fazia. Que era Jesus, juntamente com outros seres de sua própria natureza crística formando o planeta. É por isso que em Gênesis também fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá no plural, porque não era Deus ali, eram os Cristos, o Logos de Deus, a palavra de Deus, a sua ordem. Nós pregamos a palavra de Deus porque ela vive em nós. Jesus Cristo em essência, que é o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós desde a nossa criação. O sopro divino em nossos pulmões, nos pulmões de Adão, que significa humanidade. Por isso Paulo de Tarso disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele deixou Jesus habitar em sua vida, tabernacular em sua vida. Porque Cristo é a verdade, e ele mesmo disse que a palavra de Deus é a verdade. Eles recebem diretamente a sua palavra que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, cujo pensamento eles têm, é entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes da execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados que agem por suas ordens e sob sua inspiração. Mas no fim do dia, a real é que ele tem controle sobre tudo, só não diretamente.
Por isso Jesus disse que somos deuses. O nosso espírito nos conecta a Deus, porque é parte de Deus. O mais correto seria dizer que há uma emanação dele em cada criatura. Não há lugar onde Deus não habita. Ele está em tudo e em todos. Nele vivemos, nos movemos e existimos, por meio do que chamamos de fluido cósmico, que preenche todo o universo e que conecta todos os seres a Deus, como uma grande rede neural. Mas a pergunta é, ele está somente na criação, como o panteísmo acredita, ou também está fora dela? Ele está nos dois, meus irmãos. E é um paradoxo mesmo, afinal estamos falando do próprio Criador do universo. Mas o fato é que se ele deu início a todas as coisas criadas, necessariamente ele precisaria estar fora da criação. Isso significa que se toda a criação deixar de existir, Deus continua existindo. E aí que erram os panteístas quando afirmam que todas as coisas reunidas e somadas formariam Deus. Ele está em tudo, mas não se resume a tudo. Porque afinal, o nada não é capaz de criar alguma coisa. O nosso espírito nos conecta a Deus, porque é parte de Deus. Mas ao mesmo tempo que isso ocorre, nos afastamos dele em decorrência dos desejos carnais. Por isso Jesus também disse, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus nos concedeu parte de sua essência, o Espírito Santo em todos nós, como diz em Gênesis, o fôlego de vida nos pulmões de Adão, nos tornando alma vivente. Somos centelhas divinas, partículas do próprio Deus, que é nossa alma, aquilo que nos anima, assim como anima Jesus. Foi por isso que ele falou, vocês são deuses. Aos que queriam apedrejá-lo após ter falado, eu e o Pai somos um. Quanto mais próximos do nosso espírito, mais próximos estaremos de Deus. E quanto mais próximos da carne, mais longe. Aquele que se junta ao Senhor Jesus é um só espírito com ele, disse Paulo de Tarso. O maior desejo de Jesus é que nos tornemos um com ele, como ele é um com o Pai. No momento que isso ocorrer, iremos nos divinizar, entrar em comunhão indescritível com o Criador do jeito que Cristo entrou. Não foi à toa que ele esteve em diversos momentos do Velho Testamento, assumindo a figura de Deus, inclusive sendo co-participante da criação da Terra. Não só ele, como muitos outros Cristos. Ou melhor, deuses. Afinal, Gênesis 1:1 fala em deuses na formação da Terra. Elohim. El significa Deus e Elohim é Deus no plural. Deuses. Por isso há a passagem que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os hindus já estavam há 4.000 anos à nossa frente nisso, chamando os cristos de devas, Platão chamando-os de demiurgos, outros chamando de arcanjos, e por aí vai. No fim do dia, a real é que ele tem controle sobre tudo. Só não diretamente. Deus é um verdadeiro paradoxo, meus irmãos. Querer fugir desse fato seria muita pretensão nossa. Não sabemos o motivo dele ter criado a vida e dar a possibilidade do progresso. Mas certamente não faria sentido algum ele interferir diretamente em tudo, porque aí tudo seria perfeito. Não haveria sofrimento. E o que ocorre por enquanto é exatamente o contrário. Porque ainda não fazemos a sua vontade. Aquele que busca com vontade genuína a comunhão com a essência divina presente em si, ou melhor, com Deus, fará até o impossível, movendo até as montanhas. Prestem atenção quando vocês virem a tradução dessa passagem para tamanho, ao invés de como. Enfim, Jesus comparou nossa fé com o grão de mostarda devido às suas peculiaridades. O grão de mostarda é uma semente extremamente rígida e também uma das únicas que não se mistura com as outras sementes. Nossa fé precisa ser grande sim, mas antes de tudo, ser como um grão de mostarda, que apesar de ser pequena, é rígida e não se mistura com as outras. Ou seja, aquele que busca com vontade genuína a comunhão com a essência divina presente em si, ou melhor, com Deus, fará até o impossível, movendo até as montanhas. Aquele que busca uma fé inabalável como este grão, consequentemente e automaticamente andará em espírito. Em outras palavras, buscará santificação, e portanto, não se misturando com o que não é santo, como o grão de mostarda que não se mistura com outras sementes. Não faria sentido buscarmos voluntariamente por satisfações carnais no meio do processo de santificação. Isso não se encaixa com a fé inabalável e fiel ao qual Jesus nos orientou a ter. Ou você é quente ou você é frio. Não existe cristão morno. Fidelidade mais ou menos. Nossa fé precisa ser inabalável e fiel a Deus, como um grão de mostarda, mas não do tamanho. Ele permite o sofrimento ocorrer porque é resultado do que fizemos no passado, fruto de uma lei imutável, assim como ele, chamada reencarnação. E ela serve para que a vontade dele termine se realizando, que é a de todos chegarem à perfeição. Tudo termina sendo por causa dele. E por isso que o louvamos e somos gratos, até mesmo nas atribulações. Porque ele é o meio pelo qual nos faz progredir. Só não sabemos o porquê.